Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Eu sou o Thiago Serafim, sou o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast focado em profissionais da saúde, atletas e entusiastas da reabilitação esportiva. O nosso podcast ele é focado exclusivamente em lesões de joelho, trazendo um assunto muito mais em voga para lesões de ligamento cruzado anterior. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está em alta no futebol mundial, que é o aumento das lesões de ligamento cruzado anterior na Premier League nesta temporada. O programa de hoje, ele nasceu a partir de um texto que eu li na coluna The Athletic, que é uma coluna que pertence ao The New York Times. A coluna, ela tem como título Premier League ACL Injuries, Examining the Scale and Cause of this Seasons Epidemic. Ou seja, eles consideram uma verdadeira epidemia de lesões de ligamento cruzado anterior na temporada da Premier League. Se você trabalha com futebol, se você pelo menos acompanha o futebol, talvez você tenha percebido uma lista de jogadores conhecidos que estão afastados por conta de lesões de ligamento cruzado anterior. Entre eles, o atual bola de ouro, Rodri. Dentre eles também, dentro da Premier League, o brasileiro Gabriel Jesus. E a impressão que passa é que essa lista ela não para de crescer. Ontem mesmo, um paciente que eu trato de reabilitação de LCA me questionou: Thiago, eu tenho a impressão que esse tipo de lesão está cada vez mais comum. E aí, quando a gente faz esse tipo de análise, é importante que a gente retire um dos vieses, que é justamente o viés de você conhecer mais a lesão e você ver muito mais ela a partir de agora. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês que talvez fique um pouco mais claro como a gente precisa tomar cuidado com esse viés. O primeiro exemplo é quando você quer comprar ou quando você quer trocar de carro. Você não tem a impressão que você começa a observar apenas aquele carro na rua? Você não tem a impressão de que aquele carro é muito mais comum do que você imaginava? Um outro exemplo são mulheres grávidas. Se você é mulher, se você está gestando, se você já teve uma gestação, você começa a se deparar com muito mais mulheres grávidas do que você notava antes. Isso é muito mais uma percepção do que um valor real numérico. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora de tirar conclusões precipitadas e devemos evitar esse tipo de análise que é muito pautada por um viés. Nós precisamos fazer uma análise que seja mais detalhada. Confesso para vocês que atualmente estou finalizando um artigo científico e espero que ele seja publicado em breve sobre esse tema para que a gente consiga ter um norteamento maior através da ciência. Mas fato é que hoje, cada vez mais, eu falando sobre esse assunto, me tornando cada vez mais referência nesse assunto, as pessoas sempre vêm falar para mim quando o atleta se lesiona, quando o atleta tem uma lesão de ligamento cruzado anterior. E dentro da Premier League, eu escolhi esse tema justamente por ter visto recentemente essa matéria no The New York Times. E a matéria é bem interessante. Inclusive, eu vou deixar na descrição do episódio o link da matéria para vocês. A matéria é interessante porque ela traz os nomes dos atletas, como eles lesionaram e o período do mês também da temporada. Então nós temos diversos atletas, como eu falei para vocês, alguns conhecidos como Rodri, Gabriel Jesus. A gente tem também Lisandro Martinez, o atleta mais recente do Manchester United. São 9 os atletas com lesão de ligamento cruzado anterior na temporada. Detalhe, 2/3 da temporada já foram, falta apenas 1/3. E é isso justamente que chama atenção na matéria. Por quê? Porque faltando 1/3 da temporada é um número muito mais alto que a gente já viu em temporadas passadas. E a matéria traz aqui como eles lesionaram, como eu comentei com vocês. Boa parte das lesões em jogos, apenas 2 dos 7 atletas lesionaram em treinos, o que é um valor que vai ao encontro do que a gente vê na literatura. Muito mais lesões ocorrem em jogos quando comparada a lesões em treinos. E essa análise, ela já traz pra gente uma interpretação sobre a intensidade e o ambiente caótico que é o jogo. O jogo, o esporte, a competição, ele é um ambiente que a gente não tem muito controle. Tratando-se de competições, algo muito diferente do que a gente consegue fazer nos treinos. A intensidade do jogo é maior, o volume no jogo é maior, as exigências no jogo são muito maiores, logo as ações também são. Aliás, eu falei para vocês, foram 9 lesões.
Corrigindo, foram 10 lesões até agora, faltando 1/3 da temporada para encerrar. E o recorde de lesões que a gente tem em uma temporada da Premier League, de lesões de ligamento cruzado anterior, são 12. E o recorde de lesões de LCA que a gente tem em uma temporada da Premier League ocorreram em 3 oportunidades com 12 lesões. Ou seja, faltam 2 lesões para empatar com essas temporadas. São as temporadas 12 e 13, 15 e 16 e 16 e 17. Esses números, eles são alarmantes, porque quando a gente divide pelo número de times, número de equipes na Premier League, são mais de 0,5 lesões por equipe na temporada. Considerando umas médias que a gente vê em torno de 0,25 lesões, é bastante coisa. Mas será que isso é só uma coincidência, o destino, ou existem fatores concretos de fato por trás desse aumento? Bom, vamos lá. Alguns fatores possíveis para isso. A gente está vivendo, no momento atual, aqui no Brasil, uma polêmica referente ao gramado sintético. Na Premier League, isso não acontece. A Premier League exige gramado natural. Então é um fator que a gente vai desconsiderar aqui porque os atletas não são submetidos a esse tipo de campo. Então, eu vou atribuir a 2 componentes que são fundamentais na prevenção de lesão. Um deles é a carga de treinamento e a carga de jogos. Por quê? Quando existe um calendário muito apertado, e claro que considerando com o calendário brasileiro, o calendário dos clubes ingleses ainda é muito mais tranquilo. Mas quando a gente considera um calendário apertado, e vamos lembrar, no início da temporada, Rodri chamava atenção para isso, Guardiola chamava atenção para isso, muitos treinadores e atletas chamavam atenção para isso. Por quê? Porque houve uma mudança recente no calendário europeu. O calendário apertado faz com que os atletas acumulem mais fadiga e tenham aí alguns componentes mais suscetíveis a lesões. Quanto mais fadigado um atleta, menor sua capacidade de controle neuromuscular, maior suas chances de lesões. Não só o calendário de número de jogos, mas muitas vezes os jogos são postergados. O que eu quero dizer com isso? A gente tem mais minutagem de jogos do que se tinha algum tempo atrás com o aumento dos acréscimos. A gente vê recentemente os acréscimos aumentando e bastante. Ainda bem que, logo após a pandemia, a FIFA modificou a regra de 3 substituições para até 5 substituições. Isso preserva mais o atleta, mas talvez ainda não seja algo tão suficiente. Um outro fator é a mudança no estilo de jogo e na preparação física também. Por que eu falo isso? Se você acompanha futebol, talvez você saiba que a Premier League é o principal campeonato do mundo. Eu, particularmente, gosto muito de assistir os jogos da Premier League pela intensidade do jogo, pela rapidez. O jogo é muito rápido, o gramado é rápido, os atletas são rápidos, a intensidade é muito alta. A gente vê muitos gols acontecendo nos finais dos jogos justamente pela questão física, o tempo todo sendo grande exigência. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que mostra que entre as temporadas de 2006 até a temporada de 2013, houve um aumento nas demandas físicas do jogo em quase 40%. E quando eu falo demandas físicas, eu falo de demandas em alta intensidade. Então eu não falo em distância total percorrida durante o jogo, que fica ali em torno de 10, 11, 12 quilômetros, dependendo do atleta e da posição. Eu falo em demandas de alta intensidade. Os sprints, que são as corridas acima de 20 km por hora, as corridas em alta velocidade e as mudanças de direção, ou seja, a aceleração e a desaceleração. Se eu tenho mais ações desse tipo, vamos lembrar qual é o mecanismo de lesão de ligamento cruzado anterior. O principal mecanismo das lesões de LCA no futebol profissional ocorre quando o atleta vai frear para realizar uma mudança de direção, ou seja, ele está desacelerando, fazendo uma ação excêntrica para que consiga mudar de direção. Vamos pensar e vamos unir agora aqui os 2 fatores. Se eu tenho um nível de fadiga maior, eu não vou conseguir fazer uma ação excêntrica tão eficiente. Se eu tenho uma exigência nas minhas ações de desaceleração, eu vou estar submetendo o meu atleta o tempo todo a uma carga que pode ser exagerada e é uma carga que torna ele mais suscetível a ter uma lesão de ligamento cruzado anterior. Então, sem dúvidas, a intensidade do jogo, o nível de exigência físico é um fator bem importante nesse tipo de lesão. Esses fatores associados, quando combinados, eles podem realmente estar contribuindo para esse cenário um pouco mais preocupante. Mas, Thiago, o que fazer então para que a gente consiga reduzir essas chances de lesões?
Bom, a gente está falando do principal campeonato do mundo. A gente está falando da principal liga do mundo, dos principais clubes do mundo, tirando ali a La Liga, né, com 2 clubes que também são muito grandes. Mas a gente está falando do nível de futebol muito alto, onde nós temos a nata do esporte acontecendo. E como que a gente pode melhorar a prevenção desses indivíduos? Bom, eu duvido muito que o head coach do Liverpool, que o gerente de saúde e performance do Manchester City, do Manchester United, do Chelsea, do Tottenham, eles não saibam o que fazer. Mas, vamos lá, né? Eu vou aqui citar alguns exemplos de componentes que são importantes para que a gente consiga reduzir as chances de lesões. Primeiro é o fortalecimento muscular específico. Não só fortalecimento muscular de coxa, ou seja, quadríceps e posterior de coxa, mas região glútea, região do pé, músculos do core para ter controle do tronco e, obviamente, que seja um tipo de treinamento específico para o futebol. Treinamento neuromuscular e controle motor para quê? Para aquele indivíduo que tem uma diminuição da capacidade de realizar um movimento com qualidade, para que ele consiga realizar um movimento com maior qualidade, para que ele consiga realizar um movimento de mudar de direção com maior eficiência. Recentemente, eu postei lá no Instagram do Clube do LCA um estudo que traz a eficácia do treinamento de mudança de direção e de sprints na melhoria biomecânica desses movimentos. Inclusive, vou trazer mais para frente esse estudo e como utilizá-lo na prática. É importante também que tenhamos um monitoramento de carga de treino e da recuperação desses atletas, então verificação do nível de fadiga, verificação do nível de dor, verificação se tem algum componente que está dificultando a sua recuperação. É totalmente importante e válida para que a gente consiga, às vezes, preservar um pouco mais esse atleta. E, claro, fatores psicológicos e neurocognitivos. Um atleta que não está focado naquele ambiente 100%, ele vai ter maior chance de lesão, ele vai estar menos atento às situações de jogo, ao ambiente caótico. Um atleta que está passando por alguma dificuldade, atleta que vai ter uma tendência maior a ter algumas lesões. Atleta que está dormindo mal, vai tomar decisões atrasadas, vai tomar decisões equivocadas numa situação de jogo. É atleta para, às vezes, preservar um pouco mais também. Bom, pessoal, estamos fechando o episódio de hoje, mas antes vamos recapitular aquilo que foi falado hoje aqui. Como eu comentei com vocês, trouxe uma matéria do The New York Times, essa matéria que está no link da descrição do episódio. Vamos lá, a gente sabe que as lesões de LCA elas são comuns no esporte, mas parece que elas estão aumentando dentro do futebol profissional. E aí é um viés que talvez ocorra, ou talvez de fato elas estejam aumentando. Isso a gente precisa que tenha algo mais científico falando sobre. Pode ser que saia alguma coisa em breve de outros pesquisadores, ou até mesmo do nosso grupo aqui, algo que estou escrevendo atualmente. É importante do ponto de vista de prevenção que tenhamos a participação de vários indivíduos, fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos e o próprio atleta engajado na prevenção para que a gente consiga ter uma maior efetividade. E é importante entender que as lesões elas são multifatoriais. Então é muito difícil eu atribuir uma lesão a um único componente. É a falta de força. É o gramado. Foi a chuteira. Geralmente a gente tem outros componentes atuando junto com esse atleta. Os principais componentes são o controle de carga e, se tratando do futebol, infelizmente, é o calendário. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, com seu amigo, com seu paciente, com seu preparador físico, seu fisioterapeuta, pois tenho certeza que esse episódio vai ser muito interessante para gerar novas reflexões. E você? O que você acha? Você acha que as lesões de LCA estão mais comuns no futebol profissional? Ou é só uma impressão que a gente tem? Será que a gente só está com mais informações do que tínhamos anteriormente? Fiquem atentos às novidades do programa, fiquem atentos às novidades do Instagram do Clube do LCA. Teremos muitas nesse ano. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.